Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Além de Projetos. Eu sou a Jemima Luiz, voluntária do PMA Angola Chapter. E esta iniciativa, de facto, é do PMA Angola Chapter em parceria com o portal de TI SP Media. Para o primeiro episódio, nós vamos falar de alguém interessante. Já viram alguém que interliga relações institucionais com aquilo que é a gestão de projetos? E depois vão entender onde é que fomos parar com a geologia e o que é que isso tudo tem a ver com o nosso podcast Além de Projetos. Mas claro, é importante frisar que o nosso podcast é um local onde as histórias inspiram e os projetos ganham voz. Eu já digo quem é o convidado após a vinheta. Olá, então agora já posso vos dizer o nome do nosso convidado. Duarte Carvalho é quem está connosco no nosso primeiro episódio. Muito obrigado e seja bem-vindo, Duarte. Obrigado, Jamima. Obrigado pelo convite, por cá estar na primeira edição deste podcast, Além dos Projetos. Muito obrigado. Nós agradecemos porque nós temos aqui uma pessoa cheia de capacidades e acreditamos que vai transmitir muita informação. Mas eu não falei muito de si, de alguma introdução básica. Gostaria de saber, de facto, como se define. Quem é o Duarte Carvalho? Bom, Jamima, o Duarte Carvalho, muito basicamente. Muito basicamente mesmo. Pronto, o Duarte é um facilitador, é uma pessoa de pessoas, é alguém que é dado ao valor facilitar, que é um valor que representa o Instituto de Gestão de Projetos, do qual eu faço parte, e é um valor que eu abraço, facilitar as necessidades à minha volta, as necessidades das pessoas com quem trabalho, as necessidades dos projetos em que estou envolvido, sejam eles projetos profissionais, de cariz social. É um bocadinho do que define o Duarte, um facilitador e um sonhador, e alguém ávido pelo conhecimento, pela melhoria contínua. É algo que muito me caracteriza e é visto na trajetória que eu tive, quer académica, quer profissional, até a data. Muito bom. Já falou que era é um sonhador, além Exato. de facilitador. Então, o que é que isso tudo acaba por criar em si, no ponto crucial que é o início da jornada como gestor? Queremos saber tintim por tintim. Por exemplo, desde pequeno foi um facilitador e sonhador ou isto foi desenvolvido com o passar do tempo? Bom, desde pequeno, do que me lembro, sempre fui um indivíduo sociável. Ok. Sempre estive metido em vários grupos, seja no seio familiar, com primos, sempre a socializar e a interagir com as pessoas e a ouvir as pessoas muito ativamente. Sou muito observador, portanto estou sempre a observar as pessoas, são as pessoas que me inspiram a fazer o que eu já fiz e a almejar por mais. Não é? Olho muito para as pessoas ao meu redor para me inspirar e ver o que é que eu posso atingir também, não é? Nessa perspectiva. E, portanto, ao longo do tempo, o meu crescimento, a escola primária, a secundária, sempre fui um membro integrante de vários grupos, seja uma equipa de desporto, por exemplo, praticar a natação, ou fazer parte de um grupo de debates, ou fazer parte de concursos académicos. Portanto, sempre tive esta veia, a procura da socialização, interagir com as pessoas, perceber as pessoas, responder às necessidades e, ao mesmo tempo, me capacitando para atender aqueles que são os desafios que eu fui tendo ao longo da minha jornada académica e também olhando para o meu plano, o que é que eu queria ser naquela altura. Numa primeira fase eu queria ser piloto, depois queria ser médico, cheguei a inscrever-me na Faculdade de Medicina de Agostinho Neto para fazer os testes, mas acabei por não fazer isso, acabei por inscrever-me igualmente na Faculdade de Ciências da Universidade de Agostinho Neto, que foi onde ingressei para começar o curso de Geologia. Não é? Foi aí que comecei a enverdar um bocadinho para a carreira técnica, não é? Que me levou a concluir o curso de Geologia nos Estados Unidos, na Universidade de Houston, e a ingressar para a indústria petrolífera em Angola, a posterior.
Então foi um bocadinho, assim, muito brevemente, o meu percurso inicial académico, que levou-me a ser uma pessoa que explora, que um geólogo precisa explorar. Sim. Precisa explorar, precisa estudar, não é, as características do que está à nossa volta, das rochas, perceber o ambiente, não é? O que é que nós temos aqui que nos indica os recursos que nós exploramos ou procuramos explorar, não é? E, portanto, fui ganhando muitas habilidades ao longo desta caminhada académica e que tornaram-me no que eu sou hoje e continuam a ajudar-me a fazer mais e a buscar por mais. Ok, muito interessante. Mas eu tenho aqui uma dúvida, o nosso convidado. Porque nós estamos a falar de geologia. E agora, parando para o seu perfil, Business Administration, VP de Relations Institutional. Quer dizer, Relações Institucionais, depois Geologia. Onde é que tudo isto se enquadra e, ou melhor ainda, como é que chega à gestão de projetos? Bom, tendo, como disse, feito a licenciatura em Geologia, não é uma área científica, técnica, ter ingressado para a indústria petrolífera, onde trabalhei durante 7 anos, tive exposto mais à componente técnica da profissão, não é? O que foi muito bom, que tornou-me numa pessoa operacional, uma pessoa muito virada a pôr as mãos na massa, É geólogo? fazer acontecer, não é? Operacionalizar as coisas, dar atenção às necessidades, apagar fogos, não é? Questões logísticas, tornar as coisas mais eficientes, mais ágeis, gerir equipas. Então foi um bocadinho do que eu adquiri da experiência no setor petrolífero. Mas eu buscava por melhor entendimento do que é gerir um projeto, do que é gerir uma empresa. Tinha sede deste conhecimento e comecei ali a pensar, né, nos meus botões e tal, se calhar eu devo fazer um mestrado em gestão, na gestão de empresas, com uma componente de gestão de projetos, empreendedorismo, que me pudesse dar ali ferramentas para ganhar uma melhor percepção do que é a gestão de empresas, do que é a gestão de projetos. E foi isso que me levou, após os 7 anos de trabalho na indústria petrolífera, a fazer um mestrado em gestão de empresas no Reino Unido, na Escócia, que eu fiz por intermédio de um projeto, Certo. que eu estou sempre atrás de projetos, a envolver-me em projetos. Fui para a Escócia, Reino Unido, por intermédio de uma bolsa de estudos, financiada pelo governo britânico, o programa Chevening, não é? Deu-me acesso a esta oportunidade de frequentar um mestrado numa universidade britânica. Então foi nesta universidade britânica que comecei a desconstruir o meu plano, não é, virado para a gestão de projetos, capacitação em gestão de projetos, gestão de empresas. Concluí o mestrado. Como trabalho de fim de curso, tive de criar uma empresa, não é? Tirar do papel o meu projeto final, criar uma empresa que foi criada na Escócia, no Reino Unido, uma startup no setor agrícola, algo que eu nunca havia estudado, agricultura, mas aventurei-me em estudar, não é, este setor, uma área específica, a produção de hortícolas e microvegetais usando uma técnica sustentável, a hidroponia, isto em conjunto com uma equipa de colegas, não é, que não conheci naquele momento, mas uma vez algo importante, conhecer pessoas, partilhar ideias e pronto, congregarmos os nossos esforços para entregar algo que o mercado procura, né, que as pessoas procuram, responder às necessidades do mercado, responder às necessidades de um setor. Então foi um exercício criar uma empresa e desenvolver este projeto no setor agrícola. Portanto, foi aí que eu disse não. Tive esta experiência operacional no setor petrolífero, uma experiência técnica, quero agora perceber melhor a questão de gerir pessoas, gerir as partes interessadas num projeto, não é? A responder às necessidades que eles tenham e gerir um calendário, os orçamentos, as várias áreas de conhecimento da gestão de projetos, não é?
foi esta oportunidade, depois do mestrado, que me permitiu desenvolver, não é, algumas habilidades de gestão de projetos e, igualmente, fazer a minha primeira certificação em gestão de projetos, CAPM, que é a certificação de gestor de projetos associado. Fiz esta primeira certificação, depois do mestrado, que permitiu-me construir as bases dos conceitos de gestão de projetos, porque antes disso tinha uma ideia muito desfocada, muito básica do que é gerir projetos. E a certificação, a primeira certificação em gestão de projetos, deu-me essa base sólida. E pude assim, olha, ter uma melhor percepção, noção, gerir o projeto e o que é que eu queria fazer depois daquilo. Ok. Exato. Então, nessa abordagem, se não tivesse o curso de Geologia, talvez não chegaria ao interesse de gestão de pessoas e, porventura, não iria para aquilo que é a formação em gestão de projetos? Bom, não diria que não me levaria a este ponto, não é? Um interesse maior em gestão de projetos, porque antes mesmo de concluir a minha formação em Geologia, como eu disse, já estava muito inserido em vários grupos, em vários projetos sociais. Natação. Exatamente, atividades esportivas, atividades sociais. Eram projetos. Eu é que não tinha noção. Que aquilo Era um projeto, Okay. exatamente. Então, nesse quesito, vai dizer qual diria que foi o seu primeiro projeto em si? Porque eu acredito que após a formação teve uma visão diferente daquilo que é realmente gerir um projeto e aquilo que de facto é um projeto. Então, qual seria o seu primeiro projeto nessa jornada? Aquele que considera o início da sua jornada como gestor de projeto? Portanto, o meu primeiro projeto. Ter sido indicado como gestor de projetos é muito recente. Muito recente. Mas antes disso, sempre fiz parte, a experiência operacional que tive na indústria petrolífera, sempre fiz parte de equipes de projeto. Mas nunca gerir, era simplesmente um elemento do projeto, na parte técnica, não é que atendia a uma necessidade daquele projeto. Mas muito recentemente tive a oportunidade ou a felicidade de me ter sido atribuído um projeto para gerir, não é? Na empresa em que colaboro, que mais uma vez me vai dar a oportunidade de, na primeira pessoa, gerir um projeto, criar uma equipa, capacitar esta equipa, expor esta equipa ao escopo do projeto, como foi dado para gerir as necessidades das partes interessadas, dos patrocinadores, não é, deste projeto. Portanto, tem aqui espaço para de facto implementar muitas das informações, das teorias que eu fui adquirindo, absorvendo neste período em projetos sociais, como membro da equipa de vários projetos, das certificações em gestão de projetos que fui fazendo no decorrer do tempo. Portanto, muito recentemente foi dada esta responsabilidade, mas já me sentia um gestor de projetos, muito antes dessa responsabilidade me ter sido dada, não é? Portanto, é uma oportunidade agora de fazer melhor e, de facto, dizer, não, eu geri o projeto XYZ, tive a equipa X, geri uma equipa de X pessoas, geri um orçamento X e pude entregar XYZ, um resultado que de facto agregou valor para o cliente final, não é? Que é o que se procura com os projetos, não é? Entregar algo dentro do calendário que nos foi dado, solicitado dentro do orçamento que nos foi dado e, acima de tudo, com valor, com impacto, não é? Com resultados visíveis, não é? Para o cliente. Ok. Eduardo, podia dizer-me se nesta caminhada, e principalmente agora que disse que teve um mais recente projeto primeiro, já pensou alguma vez em desistir? E se sim, como é que venceu esse pensamento? Pensar em desistir acho que é muito comum para todos nós, seja em que carreira, em que caminho tivermos, porque estamos expostos a várias crises. Sejam elas crises pessoais, individuais ou relacionadas com o trabalho
que fizemos e com os profissionais que lidamos. E sim, já pensei em desistir. Mas há uma característica que ao longo da minha trajetória que eu fui desenvolvendo, e é hoje muito forte, que é a resiliência. Tornei-me uma pessoa muito resiliente face às adversidades. E só para nós entendermos o que é de facto resiliência no seu conceito íntegro. Para mim, resiliência é não nos deixarmos abater ou deixar cair, desistir face a uma dificuldade. Nunca o podemos fazer, porque eu olho para aquela dificuldade como um aprendizado. Sim. Se eu olhar para aquela dificuldade como um aprendizado e posicionar-me no sentido de aprender e procurar por ferramentas para melhor, não é, poder desenvolver ou contornar a situação, o objetivo é este. O objetivo não é desistir. Nem entrar em pânico. Nem entrar em pânico. Em pânico podemos entrar em pânico. Por pouco tempo. Okay. Mas temos que estar conscientes dentro de nós, pararmos, refletir, olhar para as pessoas à nossa volta, porque provavelmente há pessoas que já passaram pelas crises que nós passamos. Exatamente. A nível profissional. Temos profissionais experientes, mais experientes do que nós, não é? Temos de olhar para esses profissionais. Temos de comunicar com esses profissionais. Em projetos, me foi dado um projeto, por exemplo, muito recentemente, da qual eu não tenho um grande domínio da solução que vai ser usada nesse projeto. Mas há alguém que já entregou esse projeto numa outra instituição, por exemplo. Então, o objetivo é buscar esta pessoa. É buscar, exato, criar conexões. A aprender com quem já fez, com quem já faz. Leva-nos, precisamente. Quem inspira? Quem o inspirou nessa jornada? A jornada é assim, várias pessoas inspiraram para fazer o curso das principais. Das principais. Pronto, o curso de Geologia foi inspirado por uma prima. Uau. Eu estava a concluir o médio e a minha prima estava a concluir o curso de Geologia. E na altura o mercado angolano procurava por muitos profissionais, não é, na área de Geologia. Esta pessoa inspirou-me a ir fazer o curso de Geologia e ingressar para a indústria petrolífera. A gestão de projetos, a inspiração veio da indústria petrolífera. Não é uma indústria muito operacional, não é, com projetos enormes e, portanto, eu queria conciliar a experiência técnica que eu tive na indústria petrolífera com uma visão mais estratégica, não é? E, portanto, isto é que levou-me a começar o caminho na gestão de projetos. E, dentro da gestão de projetos, fazendo parte do Instituto de Gestão de Projetos, o PMI Angola, não há uma única pessoa que me inspira, são várias as pessoas. Eu diariamente lido com vários voluntários do PMI Angola, desde profissionais júniores, jovens, a profissionais séniores, e por serem todos voluntários, somos uma comunidade que está lá para todos. Está lá para todos, está lá para a partilha do conhecimento, estão lá para engrandecer a caminhada de cada pessoa que faz parte da comunidade. E são essas pessoas que me inspiram a continuar a busca do conhecimento, a melhorar as minhas habilidades interpessoais, profissionais, para que eu possa atingir novas metas, para que eu possa continuar a materializar o meu plano, não só de vida, mas também profissional. E pronto, todo profissional sénior cruza o meu caminho. São uma inspiração para mim, são uma inspiração, uma fonte de aprendizado. Mais recentemente, uma pessoa cruzou o meu caminho e hoje me está a inspirar a ser de facto um gestor de projetos, a fazer melhor a gestão de projetos, não é, que é o que eu almejo, não é, a atingir, não é, daqui a mais alguns anos, certo, pronto, atingir o nível de gestor de projetos sénior, não é, poder dar resposta a projetos de maior valor social, calibre profissional. E, portanto, são estas pessoas que me inspiram. Muito bem. Exato. Muito bem. Nós preparamos um vídeo, deixa eu já dizer que nós preparamos. Olá a todos, André Panza é o meu nome, vice-presidente de voluntários do PMI Angola Chapter. E eu, falando de Duarte aqui,
O Duarte é uma pessoa muito incrível mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar diretamente com ele na gestão da 7ª Conferência do PMI Angola, em que eu estive como coordenador de voluntários. E a conferência foi um sucesso. Não simplesmente por aquilo que foi o envolvimento de voluntários, mas só foi possível a entrega de valor que se verificou a nível da comunidade do Gestão de Projetos, porque nós tínhamos um líder que liderava pelo exemplo. Nós tínhamos uma pessoa íntegra, uma pessoa que tinha empatia pelas pessoas, por aquilo que era feito realmente, colocava-se no lugar de outras pessoas. O Duarte, uma pessoa que fazia com que nós nos sentíssemos parte do que estava sendo desenvolvido, e acabávamos por desenvolver aquele senso de pertença, de envolvimento, e ele engajava as pessoas. E eu vou dizer que desde o momento que nós nos conhecemos, eu vi essas características dele, e eu dizia sempre ao Duarte, tens que te candidatar a uma função do board. Nós precisamos de ti, nós precisamos de pessoas que tenham características que tu tens. E lembro-me como se fosse hoje ter aplicado uma função do board, não tinha dado certo, disse, Duarte, não foi desta, mas amanhã ou noutra oportunidade vamos insistindo. E eu sempre apreciei, sempre nutri uma grande estima e consideração por ele, porque realmente o Duarte é uma pessoa de valor. É uma pessoa que vale a pena, com quem realmente vale a pena contar. É uma pessoa que tem valências, características de profissionais realmente de valor. E eu só tenho aqui mesmo a elogiar, né? Em algum momento já tivemos alguma outra situação. Por que estás a fazer isso? E lembro-me quando tivemos aí, acho que para aprovação do projeto, e faltava aí uma questão aí do âmbito de... Ou seja, para contactarmos um parceiro, um patrocinador, ele falou sobre a necessidade de haver, mandar uma aprovação interna. É uma pessoa aqui também que está muito ligada àquilo que são as boas práticas de governança, organização e funcionamento de organizações. E isso só vem aqui também a reforçar um trabalho que nós já vínhamos fazendo sobre governança, sobre processos. Uma pessoa muito comprometida. Então, falar de Duarte é falar de uma pessoa de valor, que tem qualidades incríveis como pessoa, como profissional, tem empatia, um líder incrível, que eu gostaria um dia ver a função de presidente do PMI Angola Chapter, e seria algo muito benéfico para a nossa comunidade. Muitos parabéns, Duarte, por seres essa pessoa, muitos parabéns, sabes que os meus sentimentos realmente são verdadeiros, e eu venho dizendo sempre isso. E desejo-te muito sucesso sucessivo nessa jornada como vice-presidente de Relações Institucionais, e que um dia venhas não só ser presidente do PMI Angola Chapter, mas venhas a liderar projetos, a ser uma referência a nível regional e global, a nível do PMI África, do PMI Global. E entre as instituições, desejo-te muitos sucessos sucessivos. E estaremos sempre aqui, eu estarei sempre aqui para tudo quanto for necessário. E muito obrigado pela pessoa incrível que tu és, por todo o contributo que tens dado aqui no nível da comunidade. E muitos parabéns, estamos juntos. Aquele abraço. Então, esta aqui foi um vídeo. Então, esta abordagem toda, esta conversa aqui com o nosso convidado, foi para nos levar ao ponto crucial, ao coração do nosso podcast, que são as histórias que inspiram. E por meio dessas histórias nós aprendemos várias coisas. Estas conversas, estas abordagens, essas questões, esse testemunho, só nos levam ao tema de hoje, que é sacrifícios, crises e transformações no gestor. Vimos como é que alguém que inicialmente tratava-se com interesse em geologia, embora tenha alguns interesses pessoais em gerir pessoas, em lidar com pessoas, acabou por ir para a Business Administration e depois dali foi para o PMI e hoje trabalha como gestor de projetos, já tendo um projeto, embora recente, a trabalhar e a gerir pessoas desde o início, não é, Sr. Duarte? Exatamente. Então, a gestão de projetos é isso. E as histórias que nos inspiram são estas. Esta é a razão de ser além dos projetos. Mas agora, vamos voltar ao nosso convidado e vamos fazer uma pergunta muito, mas muito interessante. Como é que o PMI
acaba por fazer parte, de facto, dessa sua jornada. Referenciou que passou da geologia, fez a universidade, depois foi fazer o mestrado, porque quis entender muito mais. E mencionou também que após ali fez a formação no PMI. Mas, na realidade, como é que chegou até o PMI? Vou dar um exemplo. No meu caso, eu descobri o PMI o ano passado. Ok. Assim que eu descobri, tornei-me já voluntária. Mas foi uma coisa muito rápida, porque eu descobri por meio da conferência de um amigo que era voluntário. Como é que aconteceu com o Duarte? Comigo foi uma experiência um pouco semelhante. Ok. Não é? Soube de uma das conferências anuais de gestão de projetos do PMI Angola. Acredito que, na verdade, foi a primeira, a Conferência Anual de Gestão de Projetos do PMI Angola, no Epixana, Uau. e por intermédio de um contacto sobre esta conferência, fui à conferência, gostei do que vi na conferência, dos temas abordados, dos profissionais que vi a partilharem, não é, o seu conhecimento em gestão de projetos, e isso despertou o meu interesse em tornar-me membro do Instituto, porque percebi que ali poderia fazer parte de uma comunidade que me iria dar, pronto, o trampolim para atingir o nível de conhecimento em gestão de projetos que eu queria, buscava exatamente, e foi a partir daí. Participei desta conferência, depois disso não tornei-me membro imediatamente, acho que tornei-me membro um ano depois. Mas por que tanto tempo? Prontos, com as outras atividades que tinha, os afazeres que tinha na altura, eu acredito que tornei-me membro em 2018, se não estou em erro. Em 2018, que foi o ano que eu fui fazer o mestrado. Tornei-me membro nesta altura. Um ano depois fiz a minha primeira certificação no PMI. Depois de regressar a Angola, depois de ter feito o mestrado, envolvi-me muito mais com o PMI Angola. Tornei-me voluntário e candidatei-me a uma posição para gestão da conferência anual do PMI Angola, isso em 2023. Então eu decidi que tinha que estar mais engajado com a comunidade do Instituto de Gestão de Projetos, capítulo de Angola, para de facto poder absorver aquilo que eu procurava na primeira experiência que tive na conferência anual no Epixana. Queria fazer parte da comunidade, queria conhecer melhor as pessoas, beber da experiência dessas pessoas e partilhar aquilo do que o Duarte é, como pessoa, como profissional, o facilitador, o sonhador. Podemos sempre fazer mais, podemos sempre criar, idealizar, pôr várias ideias na mesa e congregar pessoas à volta da mesa para materializar e executar essas ideias, que é o que eu vejo que o PMI Angola em particular, o capítulo do qual faço parte, não é? Pessoas que trazem ideias inovadoras, que têm dado a oportunidade do PMI Angola crescer a nível de número de membros, a nível de número de voluntários. Como disse a Jamima, teve conhecimento da existência do PMI recentemente por intermédio de uma pessoa, por intermédio da conferência. Então é o objetivo do PMI Angola, unir pessoas, congregar pessoas, profissionais, interessados em gestão de projetos, comprometidos com as boas práticas, porque só aproveitamos essa oportunidade de relembrar que o PMI é uma instituição sem fins lucrativos. Somos todos voluntários. Ninguém é pago no PMI para lá estar, para gerir projetos. É de facto ter um propósito. Querer lá estar para aprender, querer lá estar para partilhar com todos que fazem parte dessa comunidade. Então foi isso que me prendeu ao PMI Angola, não é? Foram as pessoas, a forma como foi recebido, a forma como senti-me acolhido pelos profissionais, pelos voluntários. Geri a conferência anual em 2023, que felizmente correu bem, não é? Teve um bom impacto na comunidade, no seio dos profissionais que lá estiveram. E olha, hoje faço parte do board, faço parte da direção do PMI Angola. Candidatei-me uma primeira vez para fazer parte do board e não consegui. Candidatei-me uma segunda. Não desisti, a resiliência, não é? Como disse, é importante, é bom ser resiliente quando temos um objetivo, não é? É importante continuarmos a persistir. Persisti uma segunda vez e hoje sou o VP, o vice-presidente,
para relações institucionais. Por que as relações institucionais? Porque é uma posição onde me revi, primeiro pela minha personalidade, por aquilo que represento, por aquilo que faço, a experiência que tenho, e onde eu acredito que esteja a agregar mais valor, não é, para o PMI Angola, para a comunidade, que é procurar unir as pessoas, unir as instituições, perceber o que é que as instituições procuram, não é, quais são as expectativas que têm à volta da gestão de projetos, necessidade de formações em gestão de projetos. Então é um trabalho que eu tenho feito de perceber isto e levar algumas soluções a estas pessoas, a estas instituições com quem o PMI se tem relacionado ao longo dos anos, novos parceiros com quem temos firmado parcerias, sejam parceiros académicos, organizações privadas, governamentais. Então é um bocadinho do trabalho que tenho feito nas vestes de vice-presidente para relações institucionais e dentro da comunidade do PMI. E tenho gostado, tenho tido crises, há sempre crises, não é? E como lida com elas? Primeiro, o importante é como as identifica, porque existem pessoas que às vezes estão a passar por uma crise e que elas não conseguem dar conta que estão numa crise. Pois. E o pior de tudo é que elas sentem-se culpadas por estar numa crise. Bom, a primeira parte, como disse a Jamima, é procurar identificar que a pessoa está numa crise e estar consciente. É muito importante estar consciente, parar, respirar, fazer ali um trabalho de reflexão. Porque é que isto não está a correr bem? O que é que eu posso fazer para contornar, para que corra bem? Que ferramentas é que eu tenho para contornar esta crise? Não tenho ferramentas. Com quem é que eu posso falar que talvez já tenha passado por esta crise e me possa mostrar o caminho, dar-me a mão e mostrar-me o caminho? Então é um bocadinho disso que vou usando ao longo das minhas experiências, dos projetos que faço parte, comunicar as minhas crises, vulnerabilidade, é importante estar confortável, de certa forma, com a vulnerabilidade. É um trabalho fácil? As pessoas será que gostam de se sentir vulneráveis? Não é um trabalho fácil para ninguém, mas é muito importante estar consciente da importância de ser vulnerável, porque se não o formos, é muito difícil sair de uma certa crise. Okay. Se eu não souber ou não puder comunicar a quem trabalha comigo que existe uma crise e que, pronto, está a impactar o meu trabalho, está a impactar os meus resultados, é importante que eu me sinta confortável o suficiente de chamar a pessoa que trabalha comigo e comunicar isto não está bem, isto não está a criar o impacto esperado, como é que eu posso fazer diferente, como é que a pessoa que trabalha comigo pode fazer diferente para que possamos nos unir, porque estamos ali a trabalhar para o mesmo objetivo no final do dia. Falando do PMI, falando da direção da qual eu faço parte, somos diferentes direções, mas estamos a trabalhar todos para objetivos estratégicos comuns. Interdependentes. Interdependentes, exatamente. Então é importante comunicarmos uns com os outros as crises que temos e ver como é que podemos ultrapassar. Que ferramentas é que estão ao nosso dispor para ultrapassarmos essa crise? Não temos as ferramentas, com quem podemos falar? Ou seja, quem tem essas ferramentas, quem pode dar esse suporte. Exatamente. É tudo sobre pessoas. É tudo sobre pessoas, exatamente. Não é possível e nunca nos podemos esquecer disso, porque a solução já existe. Não é? Temos pessoas a fazer gestão de projetos há várias décadas e, portanto, temos sempre uma base de conhecimento que podemos recorrer para nos salvarmos da crise. É certo. Exato. Muito obrigada, Duarte. Veem como é que o nosso convidado tem uma história inspiradora. Veem como é que, além dos projetos, nós encontramos muitas coisas e podem notar que a gestão de projetos ela é profunda. Ela não se trata simplesmente de quem idealiza, de quem põe no papel, de como sai do papel, mas todo o processo de tratamento daquilo que está no papel para a realidade e a continuidade desse projeto. Então, eu gostaria de saber, Duarte, mais uma vez, eu estou cheio de perguntas, espero que estejas bem. Estou bem.
Porque acho que ele está a gostar, todo o time está a gostar. Já agora, curtem, compartilhem, por favor, porque assim teremos mais pessoas, assim como o Duarte, aqui a nos inspirar e a mostrar a parte de trás, aquela parte invisível dos nossos projetos. Duarte, nesta senda, disse-me que o mais recente projeto foi entregue e quais são, no caso, já que este é recente, os anteriores, qual foi o mais desafiador? E como é que saiu deste grande desafio? Que proveitos trouxe? Porque às vezes acredito que as pessoas gostam mais de falar das suas vitórias e não dos desafios, porque nem todos nós enfrentamos à altura, porque naquela altura talvez não temos todas as ferramentas, talvez não tínhamos todas as pessoas. São aqueles projetos que acabam por nos ensinar mais do que nos fazer vencer de facto. Exato. Bom, o meu primeiro projeto académico, acho que foi o que criou o trampolim, criou a base para eu dar continuidade ao meu plano de vida, para eu dar continuidade à construção da minha pessoa. Foi um projeto que eu abracei quando tinha 13 anos. Ok. Tinha 13 anos, estava a concluir 12, 13 anos, concluí o 8º ano, cá em Angola. E me foi dado o desafio, a oportunidade. Pronto, não sei se foi um desafio ou oportunidade, foram ambas. Exatamente. Foi uma oportunidade que me foi dada pela minha família de sair de Angola e dar continuidade aos meus estudos na África do Sul, em Cape Town. Na altura tinha bases da língua inglesa muito fracas, mas ainda assim entrei para o médio na África do Sul, sem conseguir falar a língua inglesa, sem conseguir interagir no 9º ano, sem conseguir interagir com os meus colegas, sem comunicar. O muito básico, bom dia, boa tarde, boa noite e adeus e etc. Mas vi-me ali metido numa nova cultura, sem falar a língua, e tive que fazer, muito jovem, um esforço de consciência de quem eu era naquele momento, do que eu era capaz de fazer, não é? Com a experiência que eu havia tido em Angola até o 8º ano, com as experiências sociais que tive, nos grupos em que do qual fazia parte, as experiências que as pessoas me permitiram ter, não é? A nível académico, o preparo, a minha base, acredito que foi bastante forte cá em Angola e foi algo que me deu coragem para enfrentar este projeto de ir para um outro país, aprender uma nova língua, inserido numa nova cultura, conhecer novas pessoas. Um rapaz de 13 anos, foi difícil de início. Os primeiros meses, gerir principalmente as minhas emoções. Um rapaz de 13 anos, já de certa forma maduro, de certa forma... Já maduro aos 13 anos. Maduro, certa maturidade, certa responsabilidade. Vamos acreditar. Alguma, mas, Ok. mas foi o suficiente, foi a base, o ingrediente que me permitiu gerir as minhas emoções. Naquela idade, estar longe da minha família É um grande desafio. é um grande desafio. Pronto, chegar a casa, não tenho ali a minha família, não tenho o meu suporte. E, portanto, a base que eu levei de Angola, da minha preparação académica, a preparação que eu tive em casa, familiar, foram pilares para eu conseguir materializar esse projeto, dar continuidade aos meus estudos na África do Sul, concluir o médio na África do Sul. Após um ano, consegui ganhar domínio da língua inglesa e, portanto, integrei-me facilmente numa nova cultura sul-africana, com a língua. Não reprovei nenhum ano enquanto lá estive, felizmente. Então, foi um projeto de sucesso, porque, primeiramente, tive de gerir as partes interessadas, que eram os meus pais, que tinham um orçamento, não é, para que eu pudesse estar na África do Sul a frequentar o médio, concluir o médio. Consegui atender ao orçamento que eles tinham, procurando não reprovar de ano. É muito importante. Exato, porque seria de facto um grande peso financeiro se eu reprovasse e tivesse que repartir um ano. Portanto, tinha um bom senso, uma boa consciência das expectativas que tinham sobre mim, os meus familiares.
Então, fui por cada etapa, cada ano, atendendo às expectativas que eles tinham sobre mim, concluí os meus estudos, regressei a Angola para iniciar o outro projeto, ingressar para a universidade e, portanto, acho que foi um dos maiores desafios. Ter saído pela primeira vez para um projeto académico foi um grande desafio, mas o que fez o que o Duarte é hoje. Mas o que é que teve por trás desta grande gestão nesse período? Frisou, de facto, que nós tivemos, ou que o Duarte teve problemas com o lado emocional. Frisou várias vezes. Tive de tantas pessoas que eu amo, pessoas que eu conheço, os meus pais. Chegava em casa e não tinha a dita casa, porque a casa são as pessoas, só tinha a estrutura. Como é que conseguiu lidar com isso? Disse-me os sucessos e que passou de facto com o êxito dessa fase, mas não disse-me as ferramentas que fez com que passasse dessa fase, além da motivação. O que é que teve por trás? O que teve por trás desta motivação, mais uma vez, pessoas. Não é? Tendo saído de Angola e sendo uma pessoa que pronto, já fazia parte de várias atividades e comunidades, peguei nesta ferramenta social e fiz o mesmo na cidade, na África do Sul. Precisamente conhecer pessoas, a comunidade angolana que estava na cidade em que eu vivia, conectar-me às pessoas, comunicar às pessoas as minhas necessidades e perceber como é que essas pessoas podiam ser um apoio para o meu plano. E felizmente pude conhecer vários angolanos e igualmente sul-africanos que deram uma mão, mostraram-me o caminho, foram um suporte emocional, eram muito mais velhos do que eu, não é? Estavam já na universidade, eu ainda estava no meio do médio, mas foram irmãos, foram irmãs, não é? Que abraçaram-me e, portanto, permitiram que o lado emocional fosse, de certa forma, ali agarrado, não é? Para preencher o espaço família, tornaram-se família e permitiram que eu tivesse ali um bom momento, não é? E também o espaço, a ferramenta religiosa. Ferramenta religiosa, que acho que também foi muito importante, que pude me inserir numa comunidade de jovens angolanos, católicos, que frequentavam a catequese. Eu cá em Angola frequentava a catequese, não é? Fiz os primeiros sacramentos e encontrando esta comunidade religiosa, jovens principalmente, meus mais velhos, mas que abraçaram-me, não é? E puderam-me guiar. Isto foi muito importante também, uma boa ferramenta. E pronto, e que levei para a vida toda, exatamente. Duarte, a sua história é de facto inspiradora. Pessoal, já viram toda essa história, toda essa trajetória com tanta emoção? Quer dizer, há desafios que nós às vezes aceitamos e precisamos ter uma grande motivação, precisamos ter um grande suporte. É de facto tudo sobre pessoas, porque eu acredito que se não tivesse pais que ajudassem nesse processo, que motivassem, que fizessem acreditar que seria possível, talvez não chegaria. E se não tivesse aquela força de vontade, responsabilidade de chegar na África do Sul e entender que eu vim aqui por um propósito, eu tenho os meus objetivos, apesar daquilo que eu vou passar aqui, eu tenho que ter resiliência, eu tenho que não olhar para o problema, mas sim para as soluções e tentar resolver ao máximo aquilo que tiver ao meu alcance. E quando não puder pedir ajuda, eu tenho um problema em pedir ajuda, assim já estou a aprender a pedir ajuda. Porque eu acredito que temos problemas em mostrar que somos vulneráveis, que precisamos uns dos outros. Eu, na realidade, quando entrei para o PMI, eu entendi que nós fazemos o PMI. Exatamente. O PMI não existe sozinho. Exatamente. E às vezes nós não temos noção de que até por cima ele lida com algumas questões. Nós às vezes dizemos, somos tão atarefados, temos tanta coisa para fazer, mas aí aparece um líder que você marca uma reunião, ele está ali, você está a conduzir, está a cozinhar, ele está ali, responde, dá-te o suporte. E são coisas que fora do PMI ou em outro sítio, a gente paga. Exatamente. Então entende-se, são pessoas que realmente querem ajudar, assim como o Duarte foi ajudado por várias pessoas. Exato. E neste âmbito, eu gostaria, porque já estamos a fechar, de saber qual seria o conselho que deixaria de toda essa sua trajetória voltada à gestão de projetos, à liderança, à gestão de pessoas, para o pessoal do outro lado. Qual seria o seu conselho? Bom, o meu conselho para as pessoas é, primeiramente, perceber a importância das pessoas
não é, ao nosso redor, na nossa vida, na nossa trajetória, nas nossas carreiras. Não é? Não somos literalmente nada, não conseguimos atingir vários dos nossos objetivos se não tivermos pessoas à nossa volta. Não é? Se não pudermos contar com as experiências, habilidades que elas têm, que nós não temos. Então, precisamos estar muito conscientes desta importância. A importância das pessoas, são as pessoas que fazem as coisas acontecer. E, portanto, devemos trabalhar em nós e ajudar os outros a trabalharem em si. De certa forma, não é uma coisa muito fácil de se fazer, mas devemos tentar. E ao tentarmos, nos vamos continuar a redescobrir quem somos, quem os outros são, e isso vai facilitar muita coisa, não é? E depois, o conselho é também trabalharmos na comunicação. Que a comunicação, posso dizer que é tudo na gestão de projetos. É importante buscarmos por ferramentas que nos permitam comunicar com mais clareza, com mais eficiência, perceber os outros, como é que os outros comunicam, Certo. como é que eu comunico, perceber as diferenças, para que de facto as mensagens que nós partilhemos sejam partilhadas eficazmente, que cheguem de facto ao outro lado, sem ruído. É necessário ouvirmos ativamente as pessoas, não é só ouvir por ouvir. Certo. Quando ouvimos ativamente, Conseguimos compreender a mensagem, a necessidade do outro, porque às vezes tanto falamos, tanto partilharmos, mas quem está envolvido na comunicação não parar para ouvir ativamente, muito fica no perdido, fica no vazio, no eco. Não é? Então, são os conselhos que eu dou: pessoas, comunicação e pronto, simpatia por todos que estão à nossa volta. Não é? Todos temos dores, todos temos crises e pronto, é importante estarmos conscientes de tudo isso ao nosso redor, e acho que desta forma podemos trabalhar melhor com as pessoas que estiverem ao nosso redor e alcançar os nossos objetivos no decorrer da nossa caminhada. Ok. Muito obrigada, Duarte. Obrigado, Eugênio. Muito obrigada, principalmente por fazer parte desse nosso primeiro episódio e por ter trago a sua história inspiradora, assim como também aquilo que é os seus projetos, o além, o invisível. Então, pessoal, muito obrigada também por estarem connosco. Não se esqueçam, compartilhem, coloquem gosto. E para quem está a começar agora, convido-os a visitar a página do PMI. Faça parte da nossa comunidade, seja voluntário, tenha a capacidade de aprender como o Duarte teve, assim como eu também tenho estado a aprender como voluntária e membro do PMI aqui nas nossas atividades, nos nossos projetos. Exato. E o nosso muito obrigada. Voltaremos em breve com Além de Projetos. Estamos juntos.